Pensando sobre a aquisição de um carro elétrico em 2024, diversas questões surgem, desde a autonomia e custos de operação até as experiências pessoais com um Model 3 Performance. A autonomia dos veículos elétricos varia significativamente entre modelos e a informação disponibilizada pelos fabricantes pode não refletir a realidade diária, sendo crucial ajustar expectativas com base na experiência real de uso. Além disso, a economia de custos optando por um carro elétrico depende de fatores como o modelo do veículo, o perfil de condução e, especialmente, a fonte de carregamento, com carregamentos domiciliares apresentando-se como a opção mais vantajosa economicamente em comparação com o carregamento público. Essas considerações são fundamentais para entender não apenas as vantagens e desvantagens práticas de possuir um carro elétrico, mas também para avaliar o impacto desses veículos no cotidiano e na mobilidade urbana de forma ampla. Será que é uma boa ideia ter um carro elétrico em 2024? Vamos falar sobre gastos, bateria, vantagens e desvantagens. A primeira pergunta que surge é sobre a autonomia desses veículos. É importante destacar que não existe um modelo único de carro elétrico. Há uma variedade de opções, cada uma com sua própria autonomia. Por exemplo, um Renault Zoe não terá a mesma autonomia que um Model 3 Range. Quando visitamos o site de uma marca de carros elétricos em busca de informações sobre a autonomia, muitas vezes nos deparamos com números que podem não refletir a realidade. A autonomia anunciada nem sempre corresponde à autonomia real do veículo. Por exemplo, o Model 3 Performance pode alegar ter uma autonomia de 480 km, mas na prática, raramente alcança essa marca. Em algumas situações, o veículo pode percorrer apenas cerca de 300 km, especialmente em velocidades mais baixas. É importante entender que um carro elétrico urbano não é equiparável a um carro a gasolina destinado a uso urbano. Enquanto o último pode ocasionalmente realizar viagens mais longas, um carro elétrico urbano é mais adequado apenas para deslocamentos dentro da cidade. Se você tentar realizar uma viagem mais longa com um carro elétrico urbano, como uma viagem de 400 km, ainda será possível, mas será necessário dirigir em uma velocidade mais reduzida e fazer paradas frequentes para recarregar. Isso resultará em uma viagem mais demorada do que se fosse feita com um veículo a combustão. Durante 2 anos utilizando um carro elétrico, a autonomia nunca foi um problema significativo para mim. A maioria das estações de serviço nas principais autoestradas está equipada com pontos de carregamento elétrico e os superchargers da Tesla também estão disponíveis para uso. Dessa forma, realizar viagens longas não se torna um obstáculo intransponível. A segunda pergunta comum em relação a carros elétricos diz respeito às economias de combustível. No entanto, a resposta a essa questão é mais complexa do que um simples sim ou não. A economia de combustível de um carro elétrico varia dependendo de vários fatores, incluindo o modelo do veículo, o comportamento do motorista e até mesmo o local onde é feito o carregamento. Para compreender melhor essa questão, é útil comparar os quilowatts-hora dos carros elétricos com os litros de gasolina dos carros a combustão. O custo de carregar um veículo elétrico na rua pode variar, em média, falando em euros, em torno de 87 centavos por kWh, enquanto o custo de carregamento em casa pode ser significativamente menor, aproximadamente 16 centavos por kWh. Optando por um carregamento residencial, as economias podem ser substanciais. No meu caso, por exemplo, gasto em média de 10 a 20 euros por semana para percorrer cerca de 100 km, o que representa uma economia significativa em comparação com um veículo a combustão. Portanto, fica evidente que carregar em casa pode ser uma opção mais econômica e conveniente para os proprietários de carros elétricos. Após mais de 2 anos dirigindo diariamente um carro elétrico, compartilho minhas percepções sobre suas vantagens e desvantagens. Algumas são específicas para o Model 3, outras se aplicam a todos os carros elétricos.
Começando pelas vantagens, destaco a emocionante experiência de aceleração imediata, sem a necessidade de trocar marchas. No Model 3 Performance, essa sensação é especialmente marcante, atingindo 100 km por hora em apenas 3 segundos. A potência equivalente a 525 cavalos proporciona uma condução ágil e divertida. Além disso, a disposição da bateria na parte inferior do veículo contribui para um centro de gravidade baixo, garantindo estabilidade e segurança mesmo em curvas. A oferta de modos de direção, incluindo o modo pista, amplia as possibilidades de diversão no volante. Outro ponto positivo é a reduzida necessidade de manutenção, graças à simplicidade mecânica dos carros elétricos. Sem caixa de velocidades e motor elétrico que não exige troca de óleo, o custo e o tempo dedicados à manutenção são consideravelmente menores em comparação a veículos a combustão. Comparando com veículos a combustão, o silêncio em dirigir um carro elétrico é gritante. Percebi como a ausência de ruídos proporciona uma experiência de condução mais tranquila e relaxante. A conveniência também é notável. Não é necessário ligar ou desligar o carro manualmente, bastando entrar e sair do veículo. Essa praticidade simplifica o dia a dia e elimina o risco de esquecer a chave na ignição. Apesar desses pontos positivos, também enfrentei desafios. A autonomia limitada e a disponibilidade limitada de pontos de recarga ainda são obstáculos a serem superados para uma adoção mais ampla dos carros elétricos. No entanto, esses desafios estão gradualmente sendo superados com o avanço da tecnologia e a expansão da infraestrutura de recarga. Em suma, dirigir um carro elétrico oferece uma experiência emocionante e satisfatória, com vantagens como a aceleração imediata, a baixa manutenção e o conforto do silêncio. Embora existam desafios a serem enfrentados, o potencial dos veículos elétricos para transformar a mobilidade é inegável. Os veículos da Tesla se destacam não apenas pela elegância de seu design, mas também pela sofisticação de seu software. É possível que, do nada, você venha a se deparar com uma surpresa agradável, uma atualização noturna que ampliou a autonomia do carro em 20 km ou aprimorou sua aceleração de 0 a 100 km por hora. Esse compromisso da Tesla em melhorar constantemente seu produto após a compra demonstra um cuidado incomum com a experiência do cliente. Diferente de outras marcas que cobram taxas adicionais por recursos básicos, a Tesla busca continuamente agregar valor a seus veículos, o que é amplamente apreciado pelos proprietários. Além disso, há uma vantagem adicional, que muitos podem desconhecer, relacionada a todos os carros elétricos. Refiro-me à possibilidade de obter um selo verde da prefeitura mediante o pagamento de uma taxa simbólica anual, que isenta o proprietário do pagamento de estacionamento em qualquer lugar da cidade. Essa economia é significativa, especialmente quando comparada a custos diários de estacionamento convencional. Além do aspecto financeiro, a comodidade de não se preocupar com o pagamento ou com o tempo de permanência em estacionamentos é inestimável. As vantagens fiscais associadas a carros elétricos são outro ponto a ser destacado. Tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, a aquisição de um veículo elétrico, como um Tesla, é altamente atrativa devido a incentivos governamentais e benefícios fiscais oferecidos. Isso explica, em parte, a crescente popularidade desses veículos entre proprietários de empresas e indivíduos que buscam não apenas economia, mas também sustentabilidade. No entanto, é importante reconhecer que existem desafios associados a esse uso de carros elétricos. Durante minhas experiências com um veículo elétrico, deparei-me com algumas dificuldades. Por exemplo, viagens de longa distância exigem um planejamento cuidadoso e tempo adicional para recarregar a bateria. A autonomia do veículo é um fator determinante, pois influencia diretamente na frequência e na duração das paradas para recarga, o que pode afetar significativamente a experiência de viagem. Outro aspecto que merece atenção é a limitação no que diz respeito à integração de aplicativos de navegação, como o Waze, nos sistemas dos carros elétricos. A falta de compatibilidade com o CarPlay e o Android Auto
pode ser uma frustração para alguns proprietários, especialmente aqueles que estão acostumados com essas plataformas de navegação. Além disso, a questão da dependência da bateria é crítica. Enquanto ficar sem gasolina pode ser inconveniente, ficar sem bateria em um carro elétrico pode ser ainda mais problemático. O processo de recarga, em caso de esgotamento, é complexo e demorado, envolvendo a chamada de assistência em viagem e a espera pelo carregamento suficiente para continuar a jornada. Outra preocupação é o impacto do peso adicional da bateria no consumo de energia do veículo. Embora os carros elétricos sejam mais eficientes em termos de consumo de energia em comparação com os veículos a combustão interna, o aumento do peso da bateria pode afetar sua eficiência energética, reduzindo sua autonomia. Por fim, a experiência com carros elétricos é uma jornada de aprendizado, marcada por inovações tecnológicas e desafios operacionais. A transição para veículos elétricos requer adaptações e considerações importantes, mas os benefícios em termos de economia de combustível e redução das emissões de gases de efeito estufa são inegáveis. Embora existam desafios a serem enfrentados, o potencial para um futuro mais sustentável e eficiente no transporte automotivo torna essa transição valiosa e promissora. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor, um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.